Prosseguindo no estudo de História da Igreja, estamos na lição 4, vamos ao item 22 do material didático, vamos falar sobre vigilância. Bom, então lembrando, eu já coloco aí a data que nós estamos estudando, nós estamos no ano 420 da era cristã. Esse pastor que nós vamos estudar agora, ele é um pastor anabatista. Lembre-se que os anabatistas, ou seja, aquelas igrejas que rejeitavam o batismo de recém-nascido, elas estavam sendo toleradas na Igreja Católica no início da Igreja Católica. Ok? Ali quando Constantino organizou a Igreja Católica, ali no ano 312, ok? Mas essas igrejas que rejeitavam o batismo de recém-nascido, a Igreja Católica queria acabar com elas. Principalmente a Igreja Católica de Roma. Lembre-se, a Igreja Católica chamada do Oriente, que tinha sede lá na cidade de Constantinopla, ela era mais tolerante com os anabatistas. Esse período que nós estamos vivendo, 420 da era cristã, a Igreja Católica ela já não está mais tolerando os anabatistas. Lembre-se que cerca de 10 anos antes, Agostinho de Hipona fez um debate com os donatistas, ok? E como os donatistas não concordaram com ele, Agostinho de Hipona fez um debate em um ponto específico, que era a crítica dos donatistas. Aqueles bispos que adoraram o demônio para não morrer, o que eles fizeram durante aqueles 10 anos que eles trabalharam no templo lá de Júpiter? Eles batizaram cristãos na igreja deles, porque a igreja funcionava normalmente. Bastava ele estar participando lá daqueles cultos pagãos. A igreja dele podia funcionar. Nós vimos isso. Então, o que Donato, ele e os donatistas criticavam? Olha, até as pessoas que eles batizaram lá não têm valor. Essas pessoas têm que ser batizadas de novo. E alguns ainda diziam mais, olha, inclusive, eles por participarem de um culto do demônio, eles têm que passar por um novo batismo nas águas. E eu comentei sobre isso com vocês e ainda falei, eu não digo que Donato estava errado não, porque seria como hoje o indivíduo se tornar um espírita do chamado baixo espiritismo, né, que chama-se macumba, todos aqueles, né, que não é chamado de espiritismo kardecista, né, o alto espiritismo, é o chamado baixo espiritismo. Uma pessoa participar de culto de possessão demoníaca. Como seria você receber essa pessoa de novo se ela ficou 10 anos nessa situação? Bom, então, Agostinho de Hipona chamou os donatistas para um debate. Como eles não concordaram com o argumento dele, ele iniciou uma perseguição usando a força do Império Romano, usando o exército romano, tá, ok? Para perseguir, dizendo que esses grupos agora, eles seriam considerados hereges. Eles não eram mais considerados só cismáticos. Cismático eles se dividiram da Igreja Católica, mas eles continuam fazendo parte da Igreja Católica. Até o ano 410, os anabatistas eram considerados assim, eram perseguidos, mas não eram considerados hereges. Eles eram considerados só cismáticos. Fizeram cisma. Cisma é divisão, tá bom? Mas, a partir de 410, Agostinho convenceu o Papa a considerá-los hereges, então eles não tinham direito mesmo de funcionar na Igreja Católica Romana. Na Igreja Católica do Oriente, eles ainda toleravam. Só que quem, às vezes, assumia a Igreja Católica do Oriente eram os arianos. Os arianos não gostavam dos anabatistas. Por quê? Porque os anabatistas, eles defendiam a doutrina da Trindade. O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. E já os arianos não. Então, os católicos romanos não aceitavam, vamos matar. Os arianos não chegava tanto, mas eles não gostavam dos anabatistas. Então, nós temos casos na história que tinha uma igreja anabatista funcionando e chegou um bispo, né, da igreja ariana e simplesmente tomou a igreja, falou, vocês não podem mais se reunir aqui, não tem mais autorização em todo o Império Romano do Oriente de funcionar. Isso acontecia. Bom, então vamos ver a vida de Vigilâncio. 420 da era cristã, 10 anos depois que Agostinho tomou aquela atitude, criando a teoria da guerra justa, a igreja pode matar para implantar o reino de Deus, porque ele acredita que eles estão vivendo o reino
que Eusébio de Cesareia disse que é o milênio de Apocalipse 20. E no pensamento de Agostinho de Hipona, ele diz, já tem 100 anos do milênio, faltam 900 para acabar o mundo, nós temos que logo fazer com que o reino de Deus domine o mundo. Ou seja, a interpretação errada de Eusébio de Cesareia levou Agostinho de Hipona também a defender que eles tinham que fazer guerra para acabar com esses grupos, porque no pensamento de Agostinho de Hipona, nós já estamos vivendo um milênio, 100 anos de milênio, porque Agostinho vive 100 anos depois de Constantino e de Eusébio de Cesareia, né? E como assim que o reino de Deus ainda não acabou? Parece que o espírito do anticristo ainda está no mundo. Esse era o pensamento deles, né? E por isso eles estão perseguindo esses grupos anabatistas, porque eles dizem, esse aqui é o reino de Deus, o reino de Apocalipse 20, o milênio do Apocalipse, todos os grupos têm que se juntar na igreja. E por isso ele decide até matar. Pois bem, Vigilâncio, ao conhecer o cristianismo, frequentou diversos grupos, entre eles os seguidores de Sulpício Severo, e foi conhecer o catolicismo. Conviveu com Jerônimo, tá bom? Que é uma pessoa que nós vamos estudar um pouco mais à frente, e ficou decepcionado com a vida e a doutrina pregada por este. Bom, então observe, um ponto aqui para explicar a vocês. Vigilância é o seguinte, é um indivíduo que não conhecia o Evangelho. Ele conheceu o Evangelho, ouviu a pregação do Evangelho, tá ok? Então o que ele fez? Ele foi conhecer o catolicismo romano, que era chamada Igreja Mãe, tá ok? Nós não sabemos como ele conheceu o Evangelho. Então o que ele fez? Ele foi conhecer, e nós já sabemos que nesse período a Igreja Católica, ela não era uma igreja cristã. Na verdade, Constantino já fundou uma igreja pagã. Tanto eu falei para vocês, uma das maiores evidências é que Constantino ele continuou usando o título de Pontífice Máximo. O que era esse título Pontífice Máximo? Significava a ponte máxima entre os deuses pagãos e as pessoas. Então, o imperador romano, ele era a autoridade máxima em assunto de religião, porque ele era o sacerdote de todos os deuses pagãos. Esse era o título dele, Pontífice Máximo. Quando ele diz que aceita Jesus, ele continua usando o mesmo título. Ele continua trabalhando pelo paganismo. Ele continuou, teve a cidade onde ele nasceu, resolveu homenageá-lo e construiu um templo a uma divindade pagã. Mesmo ele já tendo se dito cristão, ele incentivou, deu dinheiro, isso é uma boa coisa. Como que um cristão iria considerar isso? É claro que Constantino organizou uma igreja pagã. Então, esses homens que Vigilâncio foi conhecer, eram pessoas que já cultuavam os mortos. Vamos lembrar que Agostinho de Hipona cultuava os mortos. O dia de finados, né, ele vai ser instituído mais à frente. Nós vamos estudar, mas Agostinho de Hipona estaria constantemente no cemitério prestando culto, principalmente no que seria o túmulo de Pedro, de Paulo, né, e de outros que foram martirizados. Isso era comum nesse período, tá bom? Então, Vigilâncio, quando encontra esse grupo, é claro que ele vai falar, isso aqui não é o cristianismo que me foi aberto no coração quando eu ouvi uma pregação e aceitei Jesus como Salvador. Bom, veja, eu coloquei aí o título de uma obra interessante que conta a história dos batistas, dos anabatistas, no caso, chamado Jopa Pereira. Você encontra esse livro lá na bibliografia. Ele diz o seguinte: infelizmente não chegaram até nós as obras de Vigilâncio, e como no caso anterior, só sabemos de seus ensinos pelas citações de Jerônimo. Mas como diziam os antigos, pela garra se conhece o leão. Por essa amostra podemos fazer ideia do cristianismo autêntico professado por Vigilâncio. Por quê? O que nós vamos ver é que Vigilâncio, ele criticava muito, tá bom, os católicos e toda essa vida que eles estão levando. Então, nós não possuímos escrito, nenhuma obra escrita por Vigilâncio. Sabemos que ele escreveu, tá bom? Mas nós temos que recorrer, então, às acusações católicas, ou seja, aqueles que perseguiam Vigilâncio são a única fonte de escrita que nós temos.
Por quê? Porque a Igreja Católica procurou destruir todos os escritos desses chamados anabatistas. Eles só não conseguiram porque a Igreja Católica do Oriente, que em alguns momentos foi ariana, mas em outros momentos, na maior parte dos tempos, e depois o que predominou nela, foi a política religiosa. Eram grupos que simplesmente se submetiam ao imperador, viviam ali arrecadando dinheiro, era uma sociedade política, ok? E lá em Constantinopla, o que vai acontecer? Eles vão guardar documentos. Na Igreja Católica Romana, eles vão destruir os documentos. Só que lá na Igreja de Constantinopla, eles vão guardar os documentos. Então, não todos, mas muitos, por exemplo, de vigilância, eles não guardaram. Então, quando o Império Romano cai no ano 476, a capital Roma é invadida e cai, 476 da era cristã. Constantinopla não caiu. Constantinopla só vai cair em 1453, olha, quase 1000 anos depois. E quando Constantinopla cair, estiver para cair, o que vai acontecer? Todos os sábios, bibliotecários e até católicos ortodoxos que viviam lá, já totalmente separados dos católicos romanos, o que eles fazem? Eles pegam esses pergaminhos, o máximo que eles podem, e levam para a Europa. Tanto que esses pergaminhos, nós vamos estudar depois, eles é que vão resultar na reforma protestante. Porque o mundo vai ver tudo que a Igreja Católica fez, vai conhecer mais documentos e vai dizer, olha, essa instituição está errada. Ok? Então vamos ler as acusações católicas. Eu coloquei uma outra citação aí desse mesmo J. Pereira, que ele apresenta as citações católicas sobre vigilância. Ele diz o seguinte: quais as ideias de vigilância que tanto provocaram a ira do monge de Belém? Quem é o monge de Belém? É Jerônimo, porque Jerônimo é que escreve obras contra a vigilância, ok? Ele escreve obras criticando vigilância. Então, os dois livros que eu coloquei para vocês no grupo, que ele escreve contra Joviano, é contra os anabatistas, ok? E ele também, esse vigilância também, ele eu vou colocar lá, eu não coloquei o livro contra vigilância. E esse vigilância também, ele foi alvo dos ataques, né, de Jerônimo. Ao mesmo tempo que Jerônimo atacou, ele acabou deixando informações sobre esses anabatistas, ok? Então essas informações é que eu estou passando nesses livros que eu coloquei lá no grupo para vocês. Tá bom? Contra esses dois anabatistas. Bom, então a citação prossegue, né? Quais as ideias de vigilância que tanto provocaram a ira do monge de Belém? Bom, Jerônimo vivia em Belém, né? Ele era de Belém. As que chegaram até nós através desse canal imperfeito, ou seja, canal católico, ok? Desse canal imperfeito de comunicação são as seguintes. Primeiro, não havia razão para prestar homenagens especiais aos mártires cristãos e suas relíquias. Invocações feitas a eles não tinham nenhum valor. As peregrinações feitas a seus túmulos eram prática condenável. Uma pausa aqui para explicar a vocês esse primeiro ponto. Então, o que aconteceu? Nós sabemos que a Igreja Católica Romana, ela foi organizada a partir de bispos que eles não sofreram martírio, né? O que aconteceu? Eles aceitaram adorar o demônio para não morrer. Mas eles querem homenagear aqueles que foram martirizados. Os que foram martirizados, eles eram normalmente da Igreja Pentecostal Nova Profecia, que eu já comentei com ela para vocês. Como eram os donatistas também. Entre os donatistas nós não ouvimos falar de pentecostalismo, mas ouvimos entre outros anabatistas. Porque nós acreditamos, assim como nos dias de hoje, existem cristãos batistas que não acreditam no pentecostalismo, mas existem também aqueles que acreditam no pentecostalismo. Vocês sabem que a Assembleia de Deus são os batistas que se tornaram pentecostais. E os batistas, por sua vez, eles eram anabatistas.
sendo que existe mais de um grupo de batista, ok? Nós vamos estudar as denominações e aí vocês vão entender melhor isso, ok? Então, essas relíquias que eles estão aqui cultuando, eram o quê? Eram os ossos que eles falavam, seriam os ossos de Estevão. É claro que não encontraram os ossos de Estevão, mas essa era uma prática pagã, irmãos. Usar o culto aos ossos, pegar os ossos das pessoas, todos os povos que viviam aqui nas Américas, o Inca, Azteca, Maia, aqui no Brasil, todos eles usavam ossadas humanas para culto. Então a Igreja Católica chega e começa a fazer uso dessas ossadas também, só que dizendo, não, é porque esses aqui são santos. Então nós estamos aqui com a ossada de Estevão, o primeiro mártir. Eles chegam, irmãos, ao absurdo, né, de criticar assim, dizem que até Joviano, quando ele se aproximou da ossada de Estevão, ele sentiu o poder de Deus. Isso é invenção. É claro que Deus não vai se manifestar na ossada, e aquela ossada nem era de Estevão, e mesmo se fosse, né, Deus não vai, o Espírito de Deus não vai se manifestar numa ossada, ok? E esse ponto aqui é importante porque, presta atenção no que eu tenho falado com vocês, a teologia que está tentando entrar na Assembleia de Deus significa tornar essa Igreja Católica aqui, desse tempo que nós estamos estudando, 420, que já cultuava os mortos, a doutrina que está tentando entrar na Assembleia de Deus é considerar essa aqui uma igreja cristã. Isso já está sendo feito na Assembleia de Deus. O próximo passo é fazer o seguinte, olha, tudo que essa igreja aqui fazia, você tem que fazer também, porque ela era a verdadeira igreja de Jesus. Aí o que ocorre? Muitas pessoas desavisadas, daqui a pouco estarão no cemitério, no dia de finados, cultuando os mortos, junto com os católicos. Então, isso tem que ficar bem claro para os cristãos, para vocês não serem enganados nesses últimos dias, porque, sem sombra de dúvida, um dos enganos que o inimigo vai usar é tentar fazer com que a verdadeira igreja de Jesus se aproxime da Babilônia apocalíptica, ou seja, se aproxime da igreja católica. Você vai estar cultuando os mortos, ou estará submisso a uma igreja que cultua os mortos. Em algum momento, algum jovem da tua mocidade que não está bem avisado, alguma irmã de alguma... vai começar, bom, os católicos são nossos irmãos, vai começar a ir na igreja católica, daqui a pouco vai estar cultuando os mortos, tá bom? Então esse exemplo de Joviano aqui, e todos os outros que nós vamos estar estudando, são exemplos que nos servem de alerta. Não vamos cair nessa heresia agora, porque eu considero uma heresia fácil de você deixar de lado. Bom, o número 2, ele diz, era puro paganismo o costume de acender velas durante o dia em honra dos mártires conhecidos, ou seja, além de prestar culto, trazer as relíquias, tá ok? Eles acendiam velas. Qual é a finalidade dessas velas? Os salvos que morreram, eles não precisam disso. Não, pode ser algum que, segundo a Igreja Católica, os pecados, ele pode ter cometido algum pecado que ele não teve tempo de fazer alguma penitência. Então ele ia queimar um pouco no purgatório. Praticamente todo mundo passava então pelo purgatório. Porque alguém errava, falou uma palavra pesada para o irmão, ó, vai ficar um tempo no purgatório. E por que dessa doutrina? Isso era comum no paganismo, porque eram os sacerdotes pagãos, ok? Que faziam os sacrifícios aqui neste mundo para que aquela alma fosse bem lá no mundo seguinte, ok? Isso era comum no paganismo. E agora a Igreja Católica está fazendo isso. Por quê? Porque isso era uma forma de você controlar as pessoas. Olha, se você não se submeter à verdadeira religião, como eles falavam assim, né? Eu vou deixar a tua alma no purgatório o resto da eternidade. Nós veremos na história que vai ter papa que vai fazer isso com o rei. Eu vou deixar a tua alma no purgatório, você está amaldiçoado. Olha, vocês verão o que vai acontecer com esse rei, o que o povo, até os filhos dele, vão fazer depois que o Papa disser, você está amaldiçoado, tua alma vai passar a eternidade no purgatório. Os filhos vão dizer, vamos abandonar nosso pai,
pior, vamos fazer uma rebelião, vamos tomar o reino. Olha, isso gerava um descrédito tremendo no homem. Era assim no mundo pagão, romano, e está sendo assim agora na Igreja Católica. A história comprova, não existe dúvida, a Igreja Católica adotou a religião que era praticada em Roma, a religião de Mitra, a religião de Júpiter, a religião de Apolo, que era praticada em todo o mundo pagão, a religião que nasceu lá em Babel. A Igreja Católica pegou essa religião e adotou essa religião. Então, ela é realmente a Babilônia apocalíptica. Ela está aí para enganar as pessoas. É inacreditável hoje as pessoas estarem chamando de irmãos pessoas que cultuam os mortos. Então a igreja tem que abrir os olhos para isso, né? Ou seja, seriam enganados assim tão facilmente? Bom, o número 3, o celibato dos presbíteros e o ascetismo representavam covardes fugas à responsabilidade cristã. Outra coisa importante, né, que Vigilâncio está, esse anabatista Vigilâncio está criticando aqui, que é uma questão que nós não podemos deixar de falar. Vocês sabem que o homossexualismo, ele era muito comum na religião pagã. Fosse na religião romana, na religião grega, na religião dos cananeus. Entre os cananeus, você tem até o testemunho bíblico. O testemunho bíblico, normalmente as nossas traduções, elas traduzem rapazes escandalosos, que eram os sacerdotes de Baal. Mas, na verdade, a tradução não seria rapazes escandalosos. Essa tradução não é boa. A tradução correta seria prostitutos sagrados. Por quê? Por exemplo, durante o reinado de Roboão, os sacerdotes de Baal agiam livremente na terra. Na nossa tradução, os rapazes escandalosos agiam livremente na terra. Na tradução correta, os prostitutos sagrados agiam livremente na terra. O que significava isso? O israelita que ia cultuar Baal, o israelita que passava a cultuar Baal, ele tinha relações sexuais com esses prostitutos sagrados. Isso é história, isso é provado. Aí o que ocorre? Nunca a igreja cristã falou de celibato. Bom, os sacerdotes de Baal, você acha que eles eram casados? É claro que não. Ou seja, eles eram celibatários. O mesmo acontecia na religião romana. Os sacerdotes de Júpiter, os sacerdotes de Apolo, os sacerdotes de Mitra, a maioria deles eram, no caso, celibatários também. E lembre-se que eu contei para vocês, principalmente depois do ano 395, quando foi proibido praticar o culto pagão, nesse período que nós estamos estudando, próximo do ano 320, o culto pagão, ele está sendo perseguido. Às vezes vem um imperador que alivia, volta a funcionar alguma coisa, mas eles estão sendo perseguidos. Ok? Nós estamos no ano 420 da era cristã. Já eram 25 anos de proibição. O que eu falei para vocês que os sacerdotes do culto pagão fizeram? Aquelas pessoas que viviam, ok, ali do culto pagão, eles começaram a ir para a Igreja Católica trabalhar. Por quê? Porque nesse período 395, a Igreja Católica já praticava o culto aos mortos, já praticava, já defendia o purgatório. Então essa era uma doutrina pagã. Entre ficar lá no paganismo até sacrificando animais e ficar aqui na Igreja Católica só com aquele incenso que eles usavam também no culto de Júpiter, o mesmo incenso a gente usa lá. Então eles passaram a trabalhar na Igreja Católica. Então esse período está cheio de sacerdotes do paganismo no catolicismo. E o que ocorre? A Bíblia, pelo contrário, ela coloca até uma exigência que o ministro, no caso o bispo, o pastor, o presbítero, que ele seja casado. Então é anormal, é antibíblico você adotar o celibato. Mas por que adotar o celibato? Isso nós temos bem claro na Bíblia, na história dos profetas de Baal, dos sacerdotes de Baal. Eles eram homossexuais. Muitos deles, então, eram celibatários. Ok? Poderia haver casado? Certamente tinha, porque mesmo o homem que está longe de Deus, isso é algo que o homem rejeita.
Mesmo o homem que não tem Jesus, normalmente ele rejeita, né? Não quer ser um homossexual. Agora, tinham muitos, principalmente aqueles sacerdotes, que se envolviam naquele culto, ok? E não basta dizer até hoje, né? Vocês lembram lá, o Chico Anísio fez até uma piada, não sou a favor de piada com religião nenhuma, fazer uma piada lá de um líder espiritual, né, do espiritismo, que ele era homossexual. Então isso era muito comum, o celibatário. E é por isso que você entende também, porque é só você pesquisar nos últimos 2 anos como foram destruídas igrejas no Canadá e nos Estados Unidos, igrejas católicas e protestantes, principalmente católicas. Por quê? Porque encontraram muitas ossadas de crianças escondidas, enterradas na igreja católica, crianças indígenas que eles pegavam e levavam para a igreja. Então eram, irmãos, milhares, porque foram séculos com a igreja católica e as igrejas protestantes fazendo isso. Pode pesquisar na internet, você vai encontrar desde 2020 as igrejas sendo atacadas por uma atitude horrível. Por que aquelas crianças estão mortas? E os casos de, infelizmente, estupros de crianças. Por que fazer isso com as crianças? Porque era comum entre os sacerdotes de Baal eles fazerem isso com crianças para preparar eles para o sacerdócio deles. É uma coisa que, infelizmente, o inimigo faz, porque ninguém vai considerar que seja natural um homem estuprar um menino de 5 anos de idade, de 10 anos de idade. É claro que isso é algo espiritual. Ou o indivíduo tem problema de cabeça, ou é algo espiritual. Normalmente é algo espiritual. Ok? Então, quando eles estavam adotando o celibato aqui, isso é, ao mesmo tempo, eles estão desprezando um claro ensino da Bíblia, ok? E também estão seguindo um exemplo do paganismo. Porque entre os pagãos, você pode estudar a história, está lá na Bíblia também, e todos os dicionários dizem: os rapazes escandalosos do Antigo Testamento, os sacerdotes de Baal, significava que eles eram homossexuais, porque o israelita que ia lá cultuar, ou o cananeu, tinha que ter relações sexuais com aqueles homens. O culto pagão normalmente era assim, ou era comum ter relações sexuais com um sacerdote ou com uma sacerdotisa, tá bom? No culto de Diana dos Efésios, quem ia cultuar Diana tinha relação sexual com as sacerdotisas de lá. Ok? Vocês lembram do filme Troia, em que os gregos, quando invadem a ilha, eles atacam o templo de Apolo, prendem uma sacerdotisa e a todo momento eles chamam ela de prostituta. Eles não estavam inventando aquilo, não. Ela passava a ser uma prostituta sagrada. Ok? Ela passava a ser uma prostituta sagrada exclusiva daqueles que estavam ali envolvidos no culto, no caso de Apolo, nesse exemplo que eu citei para vocês. Ok? Bom, vamos ao item 4, do que ele cita, do que Vigilâncio criticava na Igreja Católica. O hábito de remeter esmolas para Jerusalém era reprovável. Isso aqui eu vou até explicar por quê. Ele mesmo vai explicar. Veja, ele diz: serviam elas apenas para sustentar monges preguiçosos. Era muito melhor aplicar esse dinheiro acudindo às necessidades da própria pátria. Então ele está dizendo o seguinte, que existiam monges que ficavam lá nas paróquias, preguiçosos, que não saíam para pregar o Evangelho. Esse sistema de monges, ele era um sistema pagão. Isso era comum entre os pagãos, até hoje é. O cristão, ele tem que viver na sociedade, pregar o Evangelho. Não tem essa de monge. A Igreja Católica, nesse período, ela já era uma instituição pagã. Se nós cometermos o erro, se nós falarmos para a sociedade que essa aqui era a instituição, era a igreja cristã, a igreja que Jesus deixou na terra, um ateu que conhece a história da igreja, então vai falar: mas então você tem que concordar comigo, o cristianismo realmente matou, porque você diz que essa era a igreja de Jesus. Ela matava, nós encontramos pelo menos ali nos anos 50, ou seja, 70 anos atrás, tinha até campo de extermínio. A história comprova.
então o cristianismo é realmente uma péssima coisa para a história da humanidade. E você ainda tem que concordar que o cristianismo, até você, da Assembleia de Deus, não, mas então essa igreja cristã, ela adotou símbolos do paganismo. E você está dizendo que ela é uma igreja cristã. Vocês percebem a incoerência? E nós estamos dando um tiro no pé do cristianismo. Ok? E quando ele fala de não enviar esmolas para Jerusalém, porque quando ele esteve lá conhecendo Jerônimo e outros, mas por que esses homens não estão pregando o evangelho? Ou seja, Vigilâncio era um novo convertido que falou assim, poxa, dizem então que a igreja mãe está lá em Roma, vou lá conhecer, vou lá em Belém conhecer esse destaque que vocês disseram, Jerônimo, ele estava até traduzindo uma Bíblia, né? Vou lá conhecer. E chegou lá e ele viu que, na verdade, eles não eram cristãos. Ou seja, Vigilâncio aceitou Jesus e foi conhecer essas igrejas, falou, não, eu não quero. Então, o que nós encontramos? Vigilâncio, ele então diz a história que ele encontrou grupos anabatistas, ou seja, encontrou a verdadeira igreja de Jesus. Porque a verdadeira igreja de Jesus, ela nunca batizou recém-nascido. Ela sabe que cristianismo, ele requer confissão de fé. Ele requer arrependimento de pecados, confissão de fé. O recém-nascido não faz isso. Então o cristianismo, o verdadeiro cristianismo, ele não aceita o batismo de recém-nascido. Ele sabe que o batismo, a confissão de fé, é fundamental para Deus. Ela é o momento que a Bíblia diz que há alegria por um pecador que se arrepende. Esse é o momento do arrependimento do pecador. O batismo de recém-nascido, ele tira esse momento de arrependimento do pecador e rouba de Deus o que ele mais quer ouvir do homem, que é a sua declaração de fé. Ok? Bom, o comentário prossegue. As críticas de Vigilâncio eram autênticas. Alguém poderá até questionar o quarto ponto, mas Vigilâncio não critica a oferta que as igrejas recolhiam. Critica como essa oferta era aplicada, sustentar monges preguiçosos, e defende a aplicação em ações sociais. Ou seja, esse Vigilâncio, ele está, então, correto na sua crítica. Okay? Então a história realmente diz que Vigilâncio ele era criticado. Vocês vão encontrar nesses dois livros que eu coloquei para vocês, criticando os anabatistas, e esse terceiro que critica em especial Vigilâncio, em que os católicos criticam esse homem, ele não traz nem o símbolo da cruz. Por quê? Porque a verdadeira igreja de Jesus, irmão, ela nunca usou o símbolo da cruz. Então, pastor, por que as igrejas batistas usam o símbolo da cruz? Porque as igrejas batistas, elas tiveram influência das igrejas protestantes. Existem igrejas batistas hoje que elas saíram da igreja anglicana, a igreja protestante anglicana puritana. Então, por isso que eles usam a cruz. Mas a verdadeira igreja de Jesus, ela nunca usou a cruz. Por quê? A cruz, ela não era um símbolo do cristianismo. A cruz, ela era um símbolo de maldição. Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então, nós pregamos a cruz, ou seja, pregamos que Jesus levou a nossa maldição. Mas o cristão, ele não anda com uma cruz pendurada no peito. Ok? Cristão não anda. Ele não anda com esse símbolo, porque ele sabe quem adotou esse símbolo foi Constantino. Tá bom? Então, nesses escritos, se vocês lerem esse escrito contra Vigilâncio, você vai encontrar críticas ao fato dele não usar a cruz. E nós sabemos que a igreja primitiva, antes da igreja católica, ela não usava a cruz. Ela usava o peixe, ela usava o castiçal, porque o castiçal ele foi usado para simbolizar as igrejas no Apocalipse. Ela usava até a estrela, tá bom? Porque os pastores são simbolizados em estrelas no Apocalipse. Então, esses símbolos existiam, mas a cruz não era usada. Então, essas críticas que vocês vão utilizar ali, vão consultar nesse texto, vocês verão que são críticas que, na verdade, não fazem sentido, ok?